Ganhar um bônus, uma promoção aí no trabalho, um aumento de salário, ou bater aquela meta para você que é comissionado e ganhar aquela premiação, aquela comissãozinha maior, quem não gosta, né? Mas será que esse ganho está protegendo você da inflação? E não é o IPCA que eu estou falando, não. É a inflação que você coloca sobre a sua própria vida, a inflação do seu estilo de vida. E é como gerenciar isso que eu vou falar contigo no episódio de hoje. Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. Você que já é inscrito, ativa as notificações, deixa o like. Você que não é, já se inscreve no canal também e também ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E vamos lá, que o episódio de hoje é Mão na Consciência. Vamos falar sobre algum assunto aí que eu já há bastante tempo acabo colocando em prática no meu dia a dia, porque é com isso que eu trabalho também. Quer falar sobre a inflação no estilo de vida, essa parte mais de educação e conscientização financeira. A inflação no estilo de vida, quando que ela acontece? Quando as despesas que a gente tem no mês a mês, elas vão aumentando na mesma proporção que o nosso ganho. Isso daí é a inflação do estilo de vida. Quer dizer, eu falei do bônus, falei do aumento salarial, falei da comissão. Quando a gente tem aumentos na nossa renda, e a gente aumenta o nosso gasto na exata mesma proporção que esse aumento de renda ele ocasionou, acaba que a nossa inflação do estilo de vida, ela consome esse nosso aumento, ou seja, eu de fato não tive um aumento na minha renda. Eu simplesmente passei a ganhar 3, de 3 passei para 5 e continuei gastando 5, que aumento que eu tive no fim das contas? Nenhum, porque eu estou gastando exatamente 100% do que eu ganhava. Ou seja, eu não tive aumento real na minha receita. Então isso é a inflação do estilo de vida. Gastar mais dinheiro, mesmo que eu ganhe mais, pode se tornar um baita de um problema, porque vai limitar a minha capacidade de construir riqueza. Se eu estou gastando mais, ganhando mais a partir de agora, e eu estou gastando mais, eu gastava 100% que eu ganhava quando eu ganhava 2, gasto 100% quando eu ganho 3, gasto 100% quando eu ganho 10, vai limitar completamente a minha capacidade de construir riqueza. Ah, mas a minha contribuição ali para o INSS, eu sou CLT, ela vai aumentar. Ela vai, o INSS ele tem um teto. E outra, você quer depender do INSS? Sim. Se você está acompanhando o Money Play, eu acredito que não. Então, já não dá para usar de exemplo. Ah, mas aqui eu tenho uma previdência da empresa que eu ponho uma parte e a empresa põe outra. Tá, não é de tudo ruim, né? Você já está à frente aí de, às vezes, algumas pessoas que não separam nada. Mas mesmo assim, você está só limitando aquilo que já sai na fonte do seu salário, você não está construindo riqueza de fato. Tá só aquele percentualzinho que vai sair todo mês para investir aí no longo prazo, pensando numa previdência que a sua empresa faça. Então, se você vai aumentando o seu gasto de acordo com o seu ganho, na mesma proporção, você limita a sua chance de construir riqueza, a sua capacidade. Isso é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Costuma gastar mais dinheiro na mesma proporção que começa a ganhar mais dinheiro também. Você pode e deve evitar essas armadilhas que estão associadas ao estilo de vida, sabendo quando economizar, quando gastar e reconhecendo as suas necessidades e os desejos que você tem. O que é necessidade? O que é desejo para o meu padrão de vida? Aquilo que é necessidade, eu vou falar um pouco sobre isso ao longo desse episódio. Aquilo que é necessidade deve ser suprido, mas aquilo que é desejo, aí eu tenho que mensurar. Faz sentido? Não faz? Estou preparado? Não estou? Porque isso sim pode impactar muito a minha construção de riqueza. E gastar mais, às vezes pode fazer sentido, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas pode fazer sentido, não sou contra não, aumentar o padrão de vida, só que tem que fazer sentido desde que seja algo bem controlado, algo bem pensado e bem planejado. Então, quando que faz sentido você gastar mais? Vamos pensar no seguinte, a sua situação profissional e pessoal, ela vai mudar bastante ao longo do tempo. Você hoje pode ter 18 anos, 20 anos, 22 anos e morar na casa dos seus pais. Vai chegar um momento que você não vai querer mais morar aí, certo? Certo. Só que vai chegar um momento que você vai ser obrigado a não morar mais aí. Quando? Quando você casar, por exemplo. Você casar, você até pode continuar na casa dos seus pais, né? Não que eles não vão deixar, né? Não que não tenha um espaço ali para você, mas
Será que vai fazer sentido? Será que sua esposa ou seu marido vão concordar com essa opção? Eu acho difícil e também não acho saudável, tá? Sendo bem sincero. Mas pode acontecer, pode servir para você. Enfim, vai chegar o momento em que você vai ter que sair. Vai ter que ir para uma casa maior, às vezes você vai casar, ter filhos. Você vai precisar de um espaço um pouquinho maior para você poder dar uma certa qualidade de vida para você e para sua família. Talvez você, por uma situação profissional, você precise mudar de casa também, indo para um lugar mais próximo do seu trabalho, para ganhar em praticidade, para ganhar em acesso à empresa mesmo. Às vezes você tem que estar na empresa às 7 horas da manhã e você mora a 2 horas de transporte de onde você trabalha. Pô, mora numa cidade do interior, para uma oportunidade profissional você tem que ir para uma capital, por exemplo. Tudo isso, ao longo da sua vida, pode acontecer, mudar a sua situação pessoal e sua situação profissional. Quando isso acontecer, gastar mais pode sim fazer sentido, tá? Pode haver algum momento em que você tenha que aumentar o seu padrão de vida se a gente for analisar determinadas áreas nesse sentido profissional e pessoal também, tá? Se você tem uma promoção no trabalho, algo foi recente e você precisa, às vezes, estar mais bem apresentável ali no dia a dia, faz sentido investir num novo guarda-roupa? Você trocar suas roupas, faz sentido. Às vezes, você precisa para atender clientes, questão de agilidade, você está numa grande cidade, você não pode mais depender do transporte público. E até ontem você andava de metrô, ônibus, trem, enfim. Mas você conseguia seu trabalho, acessar o seu trabalho, responder às suas funções com essa forma de locomoção. A partir de agora, você passou para uma área comercial da empresa. E você precisa ter agilidade. Você talvez precise comprar um carro. Então, esse tipo de manobra pode acontecer. Pô, e aí você fala, Fabrício, legal, só que eu não quero aumentar o meu padrão de vida, mas eu preciso do carro. Aí é a hora que você vai ter que entender se isso é uma necessidade ou se isso é um desejo. Ah, não, eu não preciso do carro para exercer minha função. Não vai me ajudar em absolutamente nada. Profissionalmente, nem pessoalmente. Em conforto, ok, mas pô, vou ganhar tempo. Vou ganhar talvez meia hora, 15 minutinhos indo para o trabalho. Financeiramente isso não vai se reverter em nada a meu favor. Eu só vou ter gasto a mais. Eu vou ter gasto com seguro, vou ter gasto com manutenção, combustível. Isso tudo vai encarecer o meu padrão de vida e não vai me gerar um retorno maior. Porque eu não preciso do carro para trabalhar, por exemplo. Faz sentido a compra? Aí talvez não faça. Mas, do contrário do exemplo que eu citei primeiro aqui, você precisa para ter mais agilidade, para ir atender clientes, para uma demanda profissional e aumentar o seu retorno, aí ok. Gastos que possam fazer sentido. Também para melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes, o gasto não vai te trazer um retorno. Esse gasto pode ser que comprar um carro ou trocar o guarda-roupa. Você fala, pô, eu fui promovido, mas o meu trabalho continua a ser aqui, atrás do computador, eu faço sozinho, estou tranquilo, estou na empresa, mas o trabalho é só aqui, atrás de uma mesa mesmo, não tenho relacionamento com o cliente, não tenho relacionamento com gerência, diretoria da empresa, mas faz sentido eu gastar mais com roupa, por exemplo? Faz sentido eu aproveitar lugares melhores no meu dia a dia, ir num restaurante mais caro, comprar coisas melhores para minha casa, pensando na minha saúde, às vezes me alimentar melhor, começar a frequentar uma academia. Dependendo do padrão que você teve de aumento de receita, por que não? Vamos supor que você teve aí um aumento de renda de 50%. Ganhava 5, passou a ganhar 7,5 a partir de agora. Tá, você ganhava 5 e gastava 4. Então estava com um orçamento um pouco mais apertado, mas ainda assim conseguia separar com tranquilidade 20% do que você ganha. Você passou a ganhar 7,5 e aí você entendeu que fazia sentido. Agora para você, né, desfrutar um padrão um pouquinho melhor, passar a gastar 5. Então percebe o seguinte, antes você guardava 20%, certo? Se a gente for olhar aí o salto, você guardava 1.000, ganhava 5, gastava 4 ali, sobrava os 1.000, que são 20% do quanto você ganhava. Passou a ganhar 7,5, se você guardar a diferença, pô, comecei a gastar 5 agora, aumentei em 1.000 meu padrão de vida para ir para lugares melhores. Se você for guardar a diferença, você teve um aumento de renda de 50% e você passou a guardar 150% a mais do que você guardava antes. Você guardava 1.000, você vai passar a guardar R$ 2.500.
por que não aumentar o padrão de vida? Claro que se você não precisar, e aí de novo na parte de necessidade e desejo, se você não precisar e não quiser, não tiver vontade, ótimo, você vai ter uma margem ainda maior para você guardar. Mas se você tiver esse desejo de melhorar o padrão de vida, para também curtir a jornada, que é importante, vou conhecer lugares mais interessantes, sem aumentar demais o meu padrão, sem pesar muito a mão nessa inflação do estilo de vida. Você passa de 4 para 5 mil por mês e você está ganhando 7,5. Tá? Lembrando que aqui eu estou falando só de renda líquida, tá? Então, às vezes você pode ter um aumento bruto no salário, mas aí você muda a sua alíquota de imposto de renda e aí quando você vai ver na prática, o seu aumento líquido foi nada, tá? Foi bem inexpressivo. Então, toma cuidado aí com esses aumentos brutos, que no fim das contas, a sua renda mensal vai aumentar 100, 200 reais. Então, só do aumento líquido. Você estava ganhando 5, passou a ganhar 7,5. Você estava gastando 4, passou a gastar 5. Quer dizer que você teve um aumento do seu padrão de vida muito mais expressivo, o aumento do seu ganho, da sua renda, muito mais expressivo do que o aumento do seu padrão de vida. Nesse caso faz sentido, se a gente for jogar nessa mesma proporção, no próximo aumento de renda que você tiver, você vai ter um aumento muito mais interessante de renda do que o seu padrão de vida, ou seja, a boca do jacaré ela vai alargando e você vai cada vez guardando mais dinheiro sem ter um aumento tão, a gente pode considerar um aumento tão impactante no seu estilo de vida. Ou seja, não prejudica a sua capacidade de construir receita, construir riqueza aí no longo prazo, tá? Através dos seus ativos. Então, nesses casos, faz sentido aumentar o padrão de vida. Quando ele não é muito acima, ou na verdade, quando ele é abaixo do seu aumento de ganho, aí aumentando a sua capacidade de gerar riqueza, a sua capacidade de acumular patrimônio. Tá? Quando você tem uma necessidade mesmo, seja profissional ou pessoal, teve filho, ou foi promovido e vai ter uma outra função para assumir, e quando você quer simplesmente desfrutar de um padrão de vida um pouquinho melhor, sem prejudicar a sua capacidade de poupança, tá? E tem um outro cenário que faz sentido, que é para você ganhar tempo, praticidade. Às vezes, você foi promovido, tá precisando viajar mais com a empresa, tá tendo umas demandas fora do horário que você estava acostumado a ter, só que você passou a ter um ganho maior também. E aí você vai acabar deixando na mão algumas atividades domésticas. Não tem mais tempo de lavar a louça, de limpar a casa, tem mais tempo de lavar minha roupa. Faz sentido eu contratar alguém para fazer isso? Também, nesses casos, aí faz sentido. Tá? Ou porque você quer usar aquele tempo livre, você está trabalhando muito, o quanto você está se empenhando em trabalho, está gerando fruto e te trazendo um retorno muito maior. E aí, com parte desse retorno, faz sentido você investir para ter um tempo maior de lazer? Por exemplo, estou numa casa bacana já, tem um jardinzão aqui e eu não vou cuidar. Tem uma piscina? Não vou cuidar, não vou fazer a limpeza da minha piscina. Faz sentido eu contratar alguém para fazer esse tipo de serviço, para eu ter mais tempo livre, para passar com a família, para investir em algum hobby que eu gosto também. Faz sentido para eu dar essa aliviada, ter esse tempo livre para relaxar, sendo que com o meu trabalho eu já consigo gerar essa diferença e com parte dessa diferença que eu estou ganhando, eu vou custear esse profissional? Nesses casos também faz sentido. Então, veja, não somos contra aqui no Money Play você aumentar o seu padrão de vida ou você gastar mais. O que não pode é você inflacionar tanto o seu estilo de vida ao ponto de você não conseguir gerar essa diferença que vai ser responsável por construir a sua riqueza no longo prazo. Então, aumentar o padrão é interessante, desde que ele respeite sempre a margem ali daquilo que você aumentou de receita, tá? É interessante desde que seja uma necessidade ou desde que seja também um investimento para tempo livre para você poder investir em outras coisas que vão te trazer retorno também, tá? Até pensando na sua saúde, como eu falei, o exemplo da academia. Para você evitar essa inflação do estilo de vida, aí tem alguns pontinhos que a gente precisa pensar, tá? Embora seja inevitável até alguns aumentos, a gente pensar aí, por exemplo, em você aumentar a sua família, você vai precisar aumentar o espaço para sua família viver. Tá? Você pode até deixar ali seu filho recém-nascido no seu quarto da sua esposa, seu quarto do seu esposo por algum tempo. Vai chegar o tempo que a criança vai crescer, ela vai precisar do quarto dela. É o mais normal. Ou seja,
você vai ter que, de alguma forma, aumentar o padrão aí da sua moradia. Então algumas coisas são inevitáveis, mas outras são bem evitáveis, e o aumento do gasto que vai resultar na inflação no estilo de vida, ele pode se tornar um hábito muito rápido. Isso é um problema. As pessoas que não conseguem medir isso, ou pelo menos controlar esse aumento do estilo de vida, pode se tornar um hábito. A qualquer momento que eu tenho uma renda extra ou um aumento de receita, eu vou na mesma proporção já dar conta de aumentar o padrão de vida. Isso se reflete muito às vezes em carro, né? Às vezes você tá com um carro aí que atende a sua necessidade, você não usa o carro para trabalhar, por exemplo, não faz parte de você chegar numa reunião, ser bem visto, que vai causar aquele impacto positivo para os seus clientes, para quem está te contratando. Não vai fazer diferença. Você vai todo dia para o mesmo lugar, um trabalhador interno, às vezes setor administrativo, faz ali o back-office de uma empresa e você só usa o carro único e exclusivamente como meio de transporte. Ele sendo um carrinho, um carrão, não vai mudar em nada o seu dia a dia, não vai te impactar positivamente em nada na sua receita, na sua capacidade de aumentar a sua renda. Para que você vai aumentar o carro, né, o padrão do seu carro? Tem a necessidade? Não tem a necessidade. Então, esse daí seria um tipo de aumento de padrão de vida que vai aumentar custo do seguro, vai aumentar a manutenção, vai aumentar, às vezes, o combustível. Tudo isso vai acabar, o IPVA também, né, vai acabar aumentando. Isso tudo pode fazer parte do hábito que você já se acostumou a ter de aumentar o seu padrão de vida à mesma medida que aumenta o seu salário. Às vezes o pessoal tem um dissídio, que é só correção, para o seu salário não ficar tão atrás ali do aumento dos preços, né, do IPCA de fato. E aí a pessoa tendo dissídio, ela aumenta o padrão de vida dela, achando que, tive um aumento salarial, teve a correção aí, então posso gastar mais. Quando no fim das contas é uma compensação pelo aumento de preço que a gente está tendo aí no mercado. Então tem que tomar bastante cuidado com isso para não se tornar um hábito, tá? Você acaba comprando mais coisas do que você precisa só para manter esse seu novo e inflado padrão de vida. Quando que a gente consegue perceber a diferença entre gastar e poupar, né? Quando que é interessante você gastar, quando que é interessante você poupar? Resumindo, gastar é interessante quando aquilo vai tirar algum retorno, quando aquilo vai te trazer alguma tranquilidade e o seu ganho ele é suficiente para poder tanto você já investir mais do que aquilo que você estava investindo e uma parte disso para você se ocupar com esse gasto, né? Você ocupar com esse gasto que vai te dar mais tempo livre. Ou quando você tiver ali um aumento que seja inevitável, aí é interessante gastar. E quando que você vai poupar? Quando isso não acontecer, simples. Não faz diferença para mim, profissionalmente, pessoalmente, eu não vou ter nenhum ganho. Então, ao invés de você gastar, poupa. Por exemplo, algo que está muito comum aí nos últimos tempos, né, a gente puxar de 10 anos para cá, é as pessoas investirem muito na troca do celular. A cada ano, às vezes a cada 2 anos, é normal você, as pessoas que você conhece aí, você vê que o pessoal está trocando de celular. Lançou um novo, eu tenho que ter o celular do ano. Mas, quando que você deve optar em poupar, em não trocar o seu celular, por exemplo? Quando não faz diferença. O seu celular você usa para o trabalho? Eu uso para fazer ligações. Tá, qualquer celular que você tem hoje faça ligação, vai fazer ligação, né? Então, não vai fazer diferença você ter o mais caro, aquele que vai custar 10, 15 mil reais, ou aquele que vai custar 2, 3, né? Ou 1.500 reais. Ambos vão fazer ligação. Não, mas o meu celular eu acabo usando uma configuração específica, ele precisa ter algo mais robusto, porque para o meu trabalho é importante. Aí, pera lá. Aí é um material de trabalho e você tem a necessidade de ter um custo um pouquinho maior. Mas, se não for essa necessidade, você querer ter o celular de última geração, o último modelo que foi lançado, só para poder chegar na rodinha de amigos e falar, meu celular é o mais bacana. A mesma coisa, o mesmo exemplo serve para o carro. Só para você chegar na rodinha de amigos e falar, meu carro é o mais bacana da roda. Ou não tô entre os piores, né? Meu carro tá aqui na metade de cima da roda, meu celular tá na metade de cima aqui da roda. Pra quê? Peguei um exemplo aí recente. É uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês. 3 mil não, ganha 2 mil reais por mês, comprou um celular de 3 mil reais. Ou seja, numa lógica, tá? Essa pessoa ela tem que trabalhar 1 mês e meio para poder comprar o celular. Aí eu te pergunto, você que está acompanhando aqui o Money Play, esse episódio, se você fosse trabalhar todo dia,
ao longo de um mês e meio, chegasse no final de um mês e meio, seu patrão chegasse para você com um celular, fala, Tó, obrigado pelos serviços prestados, ao invés de pagar o seu salário, você aceitaria? Racionalmente não, né? Mas por que é que muita gente acaba fazendo isso? Às vezes deixa mais de um mês, às vezes deixa mais de 2 meses. Já vi pessoas que, esse caso mesmo que eu tô citando pra você, que comprou um celular de 3 mil reais ganhando 2 mil por mês, queria comprar um de 7 mil. Foi convencida a pessoa, por alguém próximo, a comprar um de 3 mil. Mas queria comprar um de 7 mil reais. Imagina você ir trabalhar 3 meses e meio e receber um celular, ao invés de você receber o seu salário durante 3 meses e meio. Ninguém em sã consciência aceita isso. Pois é, mas tem muita gente que faz. Acaba trocando 3, 4, 5 meses de trabalho para comprar um celular de última geração que não vai ser necessário, não vai aumentar a receita, não vai trazer mais um mês de descanso nem nada, só vai trazer aquele status. Isso é inflação do padrão de vida, por exemplo. Tá? Ah, mas aí eu parcelei o celular em 15 vezes, agora tem gente parcelando o celular em mais de 20 vezes, 24 meses, 21 vezes. Pois é, né? Faz sentido? É o mesmo gasto, só que ele está diluído aí ao longo do tempo e você naturalmente vai pagar juros parcelando por mais prazo, né? Enfim, esses são exemplos aí que você pode evitar o aumento do padrão de vida pensando nessa relação. Quando que vale a pena gastar, quando que vale a pena poupar. Nesses casos que eu citei todos, vale a pena poupar. Preciso ter o gasto? Preciso, mas procura gastar o mínimo possível. Já que é uma necessidade, vai para aquilo que vai atender a sua necessidade e não para aquilo que é o desejo. Quero ter o celular de 7 mil reais? Tudo bem, querer, problema nenhum. Mas o esforço que você vai fazer para tê-lo vai te prejudicar ou te ajudar? Pensa nisso. A diferença de necessidade e desejo. Isso daí é muito importante você entender. Necessidade, preciso ter. Ponto. Eu preciso ter um celular. Necessidade. Todo mundo hoje precisa basicamente ter um celular. Se você não tiver, dificilmente eu acredito que você vai estar me acompanhando aqui. A maior parte das pessoas assistem pelo celular ou acompanham o Money Play pelo celular. Se você não tiver um celular, você tem um computador. Então tem a necessidade de ter ali um computador, um notebook. Ótimo. Necessidade. Agora, aquele daquela marca específica que vai custar 3 vezes mais do que a média do mercado e vai entregar aquilo que eu preciso, a média do mercado. Eu preciso gastar 3 vezes mais? Aí é desejo. Se você tá nesse impasse, fala, pô, qual que é a necessidade? A necessidade é eu ter um celular, mas o que custa mais caro, aquele que é 3 vezes mais caro que a média, é o que eu tenho necessidade ou é só um desejo meu mesmo? Não, é só um desejo. Realmente é só um desejo. Fala, tudo bem. Se você entende essa diferença, pô, sapato, tênis, roupa, eu preciso comprar naquela loja que vai ter as peças mais caras também? Eu preciso de roupa, preciso andar vestido para ir, não posso andar como vim ao mundo. Então, se eu preciso de roupas, ótimo, eu tenho uma necessidade, mas comprar na loja mais cara é desejo. Se eu consigo entender essa diferença, eu consigo fazer boas escolhas nisso, ao invés de eu inflacionar meu padrão de vida, eu vou preservar e eu vou pela necessidade. Não é para você andar mal vestido, não é para você gastar ou nunca gastar com roupas, por exemplo. Pelo contrário, como eu já falei aqui, você vai precisar gastar. É interessante aumentar o seu padrão de vida ao longo do tempo gradativamente, mas num ritmo muito menor do que você vai aumentar ali a sua receita. Portanto, entenda a diferença entre necessidade e desejo. Para você evitar esses gastos excessivos, à medida que você vai ganhar mais dinheiro, é você economizar ou investir um percentual saudável desses aumentos que você teve também. Então, como que você pode fazer isso? Né? Como que você pode parar esse estilo de vida do ostentador? Né? O famoso ostentação aqui, como que você pode parar isso também? Tem algumas estratégias que você pode utilizar para você evitar esse estilo de vida mais ostentador depois que você tiver esse aumento de renda. Tá? Primeiro, faz as contas. Primeira coisa, faz as contas. Calcula quanto mais você está realmente ganhando. Então, desconta os impostos, porque, como eu falei, às vezes o seu salário bruto aumentou, mas no líquido aumentou 2 mil reais no bruto, mas no líquido vai aumentar 500, 600 reais. Então faz as contas direitinho, depois dos impostos, o efeito final, aquilo que vai de fato cair na sua conta, é aquilo que você teve de aumento real, sem contar a inflação, tá? Mas é aquilo que você teve de aumento real na sua renda.
Então, isso daí é o que você tem que analisar. E não você vai passar de um salário de 5 mil em registro para um salário de 8 mil. Isso daí não é um aumento. Quanto que vai cair na sua conta? Cair a 4, vai passar a cair 6,5. Seu aumento foi de 2,5. Ponto. Não foi de 3 mil reais. Então a primeira coisa é fazer essas contas. Segundo, não faça nada a longo prazo. Com certeza você tem que celebrar, né? Você tem que comemorar. Pô, tive um aumento legal, né? Até ir em lugares melhores, eventualmente, ok. Mas faz disso um evento que vai ser esporádico, algo que vai ser finito, e não algo que vai te comprometer para o longo prazo. Né? Por exemplo, você pode usar férias, né? Comprar um relógio, uma peça, ou até trocar de celular mesmo, quando você tiver esse evento de aumento de renda, mas não faz nada a longo prazo, tá? Não entre em nenhum compromisso que seja importante, como comprar um carro, alugar uma casa, um novo apartamento, ou até comprar, pior, né? Comprar uma casa, porque eu tive um aumento agora, e eu já vou me comprometer para 30 anos de financiamento, porque eu tive esse aumento. Não, mas eu tive um aumento e agora era o que eu estava esperando para ter uma renda maior e começar a encaixar isso. Calma, calma. Muitos imprevistos podem acontecer ao longo do caminho. Quando você tem esse aumento, a sua principal preocupação ela deve ser aumentar o seu patrimônio, para te dar mais segurança para essa construção de longo prazo. A primeira coisa. Então, fez as contas? Segundo, não faz nada que vai te comprometer no longo prazo. Quer comemorar? Comemora no curto prazo. Já vi gente que conseguiu o primeiro trabalho, não tinha gasto nenhum em casa, nem nada. Conseguiu o primeiro trabalho, fez o quê? Gastou o primeiro salário inteiro. Recebeu o primeiro salário, foi lá e torrou. Com roupa, com festa, com comida, enfim, torrou. Os meses seguintes entrou na disciplina, começou a guardar. Ótimo. Se você já trabalha, teve um aumento, o primeiro mês que eu receber esse aumento real, eu vou torrar essa diferença para poder me dar esse presente, né? Porque eu trabalhei pra caramba, mereço. Ok. Curto prazo, é um evento único. Vou fazer uma viagem só com a diferença do meu salário agora, com esse bônus que eu recebi, por exemplo. Com bônus eu não recomendo ser tudo não, hein? Separa uma parte, investe, e a outra aí tudo bem, você torna uma parte. Mas aumento salarial, que vai ser algo mais para longo prazo, né? Expectativa. Então, vou torrar no primeiro mês 100% desse aumento que eu tive. Beleza. Nos próximos meses, dá conta de guardar. Não torna isso algo que vai comprometer a sua renda por muito tempo. Tá? E por último, se você quer ser bom para você mesmo, como você deveria ser no fim das contas, por que não usar esses fundos que você vai ter a mais, essa renda extra, para poder pagar alguns saldos que você tem de cartão de crédito, algumas dívidas que estão parceladas, ou empréstimos que você fez. Essa é a terceira parte. Elimina as suas dívidas, elimina os seus débitos. Então, põe a cabecinha para fora da água, né? Se você tem um aumento de renda, você estava ali com dívida, está pagando juros, tem empréstimo, mesmo que esteja controlado, estou pagando mês a mês, sem atraso, tranquilo. Mas você recebeu esse aumento ou recebeu esse bônus, cria essa zona de conforto para você, de você eliminar suas dívidas e não ter ninguém aqui, no seu cangote, ninguém aqui na sua orelha falando, você me deve. Mesmo que não tenha essa pressão, que seja para um banco, uma financeira, enfim, mas eliminar essa dívida, tirar esse peso das suas costas, para que a partir disso você comece a construir patrimônio mais sossegado. É o que eu faço analogia aí com vários clientes que eu acompanho já há bastante tempo, que é a construção de uma casa. A construção do seu patrimônio, ela se assemelha muito com a construção de uma casa. Você tem que primeiro preparar o terreno. E se você está com dívida, quer dizer que o terreno para sua construção de patrimônio não está preparado, ainda não está 100%. Então prepara o terreno, elimina as dívidas, tira qualquer coisa que pode prejudicar ali a construção do seu patrimônio. Tirou as dívidas? Legal, o terreno está ali, assentadinho, bacaninha, para você começar a construir. Aí é a hora de você fazer o alicerce, que a gente vai para a parte de reserva de emergência, parte de proteger aquilo que você já tem de patrimônio, e aí depois construir piso por piso para você ter lá o seu arranha-céu financeiro, construir o seu patrimônio com qualidade. Então, se você quer de fato fazer um bom negócio para você mesmo, elimina suas dívidas, corta as pessoas que estão te devendo e tira esse peso das suas costas. Falam que o balão ele só sobe se você corta o peso dele, não é verdade? Então, faz o balão aí da sua vida subir, corta os pesos que estão te segurando no chão. E por último, e não menos importante, ou
eu diria até o mais importante disso tudo para você de fato construir patrimônio, é investir. Você passou a ganhar mais, você já fez as contas do quanto a mais você está ganhando, você não se comprometeu com longo prazo, cortou as dívidas. O que você tem que fazer agora? Investir, construir patrimônio, escolher bons ativos, ouvir bastante o Money Play, acompanhar muitos dos episódios que a gente tem aqui para você saber como tomar boas decisões e construir patrimônio com saúde ao longo do tempo. Um percentual daquilo que você vai ganhar, seja 10, seja 20, seja 30, seja 50%, já separa logo no comecinho do mês, quando o dinheiro bater na conta, para você investir, comprar bons ativos, e aí daqui um tempo, daqui 10, 15, 20, 30 anos, você vai agradecer pra caramba porque você ouviu esse conselho e você tá de fato com um patrimônio que aí sim pode te deixar tranquilo para você poder inflacionar o seu padrão de vida. Não de qualquer jeito, mas você tá com mais tranquilidade aí para poder inflacionar o seu padrão de vida e desfrutar de um padrãozinho legal quando você não tiver mais condições de trabalhar. Combinado? Então deu para pegar aqui inflação do padrão de vida? Entendeu certinho o que você pode, o que você não pode, o que você não deve de jeito nenhum fazer? Então, se você entendeu, manda esse episódio para aquela pessoa que ainda não entendeu. Que o dinheiro nem chegou na mão e a pessoa já está aqui comprometendo. Tenho certeza que você já fez isso, eu também já fiz. Fala, pô, eu nem recebi aquele dinheiro, aquele bônus que ia cair. O que eu vou fazer com o bônus que vai cair em dezembro, hein? E o 13º, o que eu posso fazer? Acho que eu vou antecipar para comprar o celular. Pô, estão lançando celular novo aí. Pega esse episódio e manda para a pessoa que só vive falando sobre isso e que uma hora ou outra vai acabar tomando uma decisão errada. Ou aquelas que uma hora e outra vão tomar uma decisão errada. Pega esse episódio, compartilha. Não esquece de deixar o like, se inscrever você que ainda não é inscrito, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @oFabrício_Duarte. Eu encontro você aqui muito mais sábio, muito mais consciente no próximo Money Play. Tchau!